Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa pelo atraso dessa aula, né? Mas como eu disse a vocês, eu tive uns problemas por aqui, não consegui postar ela em tempo hábil, mas de toda forma, o que importa é que estamos aqui e vou apresentar para vocês, né? Nós vamos dar um novo passo agora no nosso conteúdo, né? Nós vamos falar da representação vetorial de um número complexo, para a gente falar das propriedades desses vetores, né, onde nós vamos definir aqui módulo e norma, né, o argumento, como queiram chamar. Aliás, argumento ainda não. Nós vamos definir conjugado e vamos definir módulo, tá? Que são conceitos muito importantes para a gente conseguir definir uma potenciação e a radiciação de um número complexo, que são os próximos conteúdos. E a partir disso a gente resolver equações, né? Resolver equações de determinados graus, onde as raízes são raízes complexas, beleza? Bom, mas vamos por partes. Vamos começar falando da representação vetorial do número complexo, ok? Conforme a gente já tinha visto, um número complexo da forma x mais y, com x e y pertencentes aos reais, é uma representação de um par ordenado. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem, certo? Dessa forma, o que acontece? Eu tenho aqui meu x e meu y, é porque a imagem ficou bem apagada. Mas isso daqui, deixa eu desenhar aqui para ficar melhor de ver, né? Isso daqui é o y, isso daqui é o x, certo? E esse daqui é o meu ponto xy, ok? Então, dessa forma, esse ponto xy, esse par ordenado, ele está representado no plano cartesiano. Só que esse plano cartesiano, o R2, né? É o chamado eixo complexo, né? O chamado plano complexo. Onde nós vamos ter o chamado eixo imaginário e o chamado eixo real, certo? Então nós vamos ter o eixo real e o eixo imaginário e qualquer par ordenado pode estar representado nesse plano complexo, tá? Só que agora, dada essa conceituação, eu quero que você imagine como é que se calcula. Eu vou pedir para você calcular a distância de xy, né, desse ponto xy até a origem, essa distância aqui. E aí nós vamos recorrer à geometria analítica para calcular essa distância, né? Nós vamos usar o conceito de módulo, ok? Que como é que a gente calcula essa distância? Essa distância vai ser a raiz quadrada da soma das diferenças dos quadrados dos termos. Ou seja, isso vai ficar x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado, ok? Ou seja, essa distância no fundo vai ser x quadrado mais y quadrado, né? Porque x menos zero é x ao quadrado, fica x quadrado. Mesma coisa com y. Então essa distânciazinha aqui, ela tem um nome, se chama módulo do número complexo z. Então o módulo, ele é a distância, né? A gente sempre viu isso lá no ensino básico. O módulo ele é caracterizado como distância. Então, o módulo de um número complexo, ele nada mais é do que a distância desse número complexo até a origem. E essa distância é calculada por meio daquela fórmula da distância entre dois pontos lá da geometria analítica, certo? Dado isso, agora que a gente sabe o que é o módulo, né? Nós podemos dizer que esse módulo ele pode ser definido dessa forma, como a soma dos quadrados das coordenadas do meu número complexo. Então, se o meu número complexo é da forma x mais y, o seu módulo nada mais é do que a raiz da soma dos quadrados dessas coordenadas. Então, por exemplo, se eu tenho um número complexo da forma 1 mais i, a parte real é 1, no meu caso, x, né? X é 1 e o y também é 1. Então, quanto é o módulo desse z? É a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2, raiz de 2. O módulo desse número complexo é raiz de 2. Dado isso, nós também podemos definir o conjugado de um número complexo.
O conjugado de um número complexo nada mais é do que, algebricamente falando, a troca do sinal da parte imaginária desse meu número complexo. Só que além disso, o significado geométrico disso quer dizer que esse meu z barra, ele significa, esse z barra ele significa conjugado, certo? Nada mais é do que a reflexão do vetor que representa z com relação ao eixo real. Então, se eu tenho aqui, dessa forma geometricamente falando, o conjugado ele vai ser, aqui a gente vai ter o par ordenado x, y, e aqui a gente vai ter o par ordenado x menos y, que é o conjugado, certo? Ou seja, o conjugado ele nada mais é do que a reflexão, né, no eixo x do par ordenado xy, certo? Então o conjugado ele obedece a essa regra, podemos assim dizer, tá certo? Dessa forma, deixa eu ir apagando aqui. Para o conjugado nós vamos ter algumas propriedades muito importantes, certo? Para todo Z1, para todo Z1 e Z2 pertencentes aos complexos, tá? Vale essas propriedades aqui, que eu não vou demonstrar porque elas são bem intuitivas. Eu acho que elas são fáceis de mostrar, tá? Então eu vou deixar elas como exercício. As de baixo, que são mais complicadas, eu vou fazer a demonstração de alguma delas, tá bom? Vai depender do meu tempo. Eu vou só voltar a marcar aqui, pronto. Vai depender do meu tempo. Então, vamos só dar uma explicada o que é que essas propriedades me garantem. Para todo Z, Z1 e Z2, nós vamos ter que o módulo de Z é igual ao módulo do seu conjugado, certo? Que a soma de Z com o seu conjugado é igual a 2 vezes a parte real de Z. Afinal de contas, as partes imaginárias vão estar positivas e outra estar negativa, elas se anulam. Quando eu faço Z menos o conjugado de Z, as partes reais se anulam, fica só 2 vezes e a parte imaginária de Z. Outra propriedade bem intuitiva é que o conjugado do conjugado é o próprio número complexo, né? Outra propriedade também bem intuitiva é que se um conjugado de um número é igual ao próprio número complexo, isso significa dizer que esse número ele não é complexo, ele é real. Afinal de contas, o que muda no conjugado é o sinal da parte imaginária. Então, se ao mudar o sinal permanece a mesma coisa, é porque essa parte imaginária é zero. Se a parte imaginária é zero, é porque esse número é real, certo? Outra propriedade bem legal é que a soma, o conjugado da soma é a soma dos conjugados, ou seja, tanto faz eu somar os dois números complexos para depois calcular seu conjugado, como o contrário. Calcular cada conjugado separadamente para depois somar. Essa daí também é bem intuitiva. E a 7, né, que o produto de um número escalar real vezes o conjugado de um número complexo é igual ao próprio número real vezes o conjugado do complexo, né? Tanto faz eu fazer o conjugado antes ou depois que multiplicar, desde que esse lambda, né, essa constante, seja um número real. E aí, nós vamos mostrar aqui algumas propriedades interessantes, certo? Dessas aqui. Outras não vai dar tempo, mas aí a gente pode mostrar depois no momento mais oportuno, certo? Para todo Z, Z1 e Z2 complexo, essas propriedades são válidas, tá? A primeira delas diz que o número complexo vezes o seu conjugado é igual ao módulo do número complexo ao quadrado. Quem é o módulo do número de um número complexo? O módulo de um número complexo, dado que Z, deixa eu botar, dado que Z tem a barrinha, certo? É a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? O módulo de Z é isso. Então, quem seria o módulo de Z ao quadrado? Seria o quadrado da raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, nós temos que verificar se, ao fazer z vezes o seu conjugado,
nós vamos encontrar isso aqui. Então vamos fazer. Quem é z? Z nós já dissemos que é x mais y. E quem é o conjugado de z? X menos y. Então vamos fazer z vezes o conjugado de z. Isso é x mais y vezes x menos y. Ok? Dessa forma, o que é que nós vamos encontrar? Vamos multiplicar. X vezes x, x quadrado. X vezes menos y fica... Vou mudar aqui, né? Fica menos xy. Y vezes x fica xy. Ok? E y vezes y, mais com menos fica menos. Y vai ficar ao quadrado e o i também. Ok? Dessa forma, esses dois se anulam, certo? Deixa eu só ajeitar aqui isso aqui. Os dois se anulam e aí nós vamos ter o quê? X quadrado. Quem é i? I nós dissemos que é a raiz quadrada de menos 1. I ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 com esse menos vai ficar mais y ao quadrado. Ou seja, o módulo de z ao quadrado. Ok? Então, com isso nós mostramos a primeira propriedade. Tá bom? Vamos agora passar para a segunda. Ok? Opa, agora sim. Na nossa segunda propriedade, nós temos que provar que quem vai ser Z1? Vamos primeiro definir as coisas. Z1 é x1 mais y1i, ok? Quem é Z2? x2 mais y2i, ok? E aí eu tenho que provar que o conjugado desse produto é igual ao produto dos conjugados. Quem vai ser, então, Z1 vezes Z2? Z1 vezes Z2 vai ser x1 mais y1i vezes x2 mais y2i. Aí vamos utilizar a distributiva aqui, né? x1 vezes x2 mais x1 vezes y2i mais x2 y1i mais y1 y2i ao quadrado, ok? E ao quadrado nós já dissemos que é menos 1. Com esse mais aqui vai ficar menos. Então, a gente vai ter x1, x2 menos y1, y2, certo? Essa parte aqui e essa aqui. Que aqui dá menos 1, com esse mais vai ficar menos aqui, certo? Isso aqui é menos 1, tá bom? Aí aqui, perceba que esses elementos aqui são os elementos que tem i. A gente vai colocar eles em evidência. x1, y2 mais x2, y1, i. Ok? Agora me digam, quem é o conjugado disso aqui? Z1, Z2 barra o conjugado de Z1 vezes Z2. Quem é? Vai ser x1, x2 menos y1, y2 menos, né? x1, y2 mais x2, y1, i. Beleza? É isso aqui. Agora, vamos fazer o conjugado de Z1 vezes o conjugado de Z2 para ver o que é que vai dar. Conjugado de Z1 vezes conjugado de Z2. Quem é o conjugado de Z1? X menos x1 menos y1i. Conjugado de Z2, x2 menos y2i. Ok? Aí vamos multiplicar aqui, vai ficar x1, x2 menos x1, y2, ok? Menos y1, não, tá o x primeiro, né? Menos x2, y1i, ok? Menos com menos mais y1, y2, i ao quadrado. Estou usando só distributivo aqui, viu, gente? x1 multiplica todo mundo do segundo parênteses, depois y1i multiplica todo mundo. Mais uma vez, i ao quadrado é menos 1, né? Com esse mais aqui, ele vai ficar menos. Então, aqui vai ficar x1, x2 menos y1, y2. Parte real, né?
Aqui é menos 1, com esse mais fica menos. E esses aqui, eles estão negativos, eles têm o i. É porque aqui eu esqueci o i. Eles têm o i. Então a gente pode botar eles em evidência. x1, y2 mais x2, y1. I. Perceba que deu... Deixa eu só fazer isso aqui para ficar igual. Perceba... Não, agora não ficou não, né? Aqui é um x. Perceba que ficou igual à sentença de cima. Então com isso, nós provamos a igualdade, tá bom? Eu já fiz a prova da 1, da 2, tá? Não vou fazer a das demais, porque vai demorar muito tempo. Nós já estamos aqui com mais de 12 minutos. Eu quero resolver as questões com vocês, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que resolve os exercícios, tá? Essas propriedades aqui eu posso demonstrar num segundo momento, beleza? O mais importante aqui no momento são os exercícios. Então, por questão de tempo, para o vídeo não ficar tão grande, vamos para os exercícios. Nessa questão, ele quer que determine os valores de A de maneira que A seja real para que essa divisão aí exista, né? Então, quem são os valores de A, certo? Dá só um minuto. A questão está incompleta, né? Ele quer que determine todos os valores de A para que esse número aí seja um número real. O que é um número real puro, né? Como a gente chama. Um número real puro é dado um z, x mais y, certo? Um número ele é real puro quando y ele é igual a zero, ou seja, quando a parte imaginária é igual a zero. Então, como é que a gente vai tentar transformar esse número num real puro? Da seguinte maneira. Z, quem é o meu z aqui? A mais i sobre 1 mais ai. Eu vou multiplicar esses termos pelo conjugado deles, tá? No caso, por 1 menos ai sobre 1 menos ai. Ok? Eu vou pegar o termo de baixo, tá? Vou explicar melhor aqui com mais calma. Eu vou pegar o termo de baixo e vou multiplicar pelo conjugado dele, porque ao fazer isso, aqui embaixo, como nós vimos na propriedade mais de cima, aqui, ó, se eu pego um número complexo, multiplico pelo seu conjugado, ele vai dar um valor em módulo ao quadrado. Esse número aqui, ele necessariamente ele pertence aos reais, ou seja, eu vou eliminar a parte imaginária de baixo e fico só com a parte de cima para analisar. Então, fazendo isso, eu elimino a parte imaginária de baixo e analiso somente o numerador, tá? Perceba que o que vai acontecer aqui. Ao fazer a multiplicação aqui em cima, eu vou fazer A vezes 1 é A, tá? A vezes menos AI vai ficar menos A ao quadrado I. I vezes 1 vai ficar I. E I vezes menos AI vai ficar menos AI ao quadrado. Ok? Agora vamos para a de baixo. A de baixo, isso aqui é um produto notável, né? Isso é o produto da soma pela diferença. O resultado disso é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Então aqui em cima vai ficar como? Lembrando, i ao quadrado é menos 1. Com esse menos fica mais. Então a gente vai ter aqui menos com menos mais a. Com esse a vai ficar 2a. Ok? Esse menos a ao quadrado e esse 1 aqui, né? Porque quando não tem ninguém subtende isso que é 1. Eles têm o i. Então a gente vai colocar assim, mais 1 menos a ao quadrado i. Ok? 1 menos a ao quadrado i. Que a gente separando parte real de parte imaginária. E aqui embaixo vai ficar como? 1 ao quadrado é 1. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos vai ficar mais a ao quadrado. Então aqui nós vamos ter o quê? Vamos separar parte real e parte imaginária. 2a sobre 1 mais a ao quadrado mais 1 menos a ao quadrado sobre 1 mais a ao quadrado
Ok? Então, dessa forma, nós temos que analisar o que é que faz esse cara aqui ser igual a zero. O que é que faz esse cara ser igual a zero? Primeira coisa que a gente tem que analisar, a condição de existência. Qual é o valor que faz 1 mais a ao quadrado igual a zero? Esse valor ele não existe, né? Porque a ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. Lembrando, a pertence aos reais, tá? Se a pertence aos reais, isso significa dizer que eu não posso considerar a um número complexo. Então, nos reais, todo número elevado ao quadrado ele é sempre positivo. Então, a ao quadrado mais 1, ele é sempre maior ou igual que 1, tá? Então, embaixo há a condição de existência. A condição de existência está dada. Agora, vamos verificar numerador. Numerador, nós vamos ter que fazer que 1 menos a ao quadrado dê igual a zero, tá? Para ele dar igual a zero, o que é que nós vamos fazer? Menos a ao quadrado igual a menos 1, né? 1 passa para lá negativo. Multiplica por menos 1. Dessa forma, a ao quadrado é igual a 1. Tira a raiz, fica mais ou menos raiz de 1. Raiz de 1 a gente já sabe que é 1. Então, quais são as duas soluções para que esse número ele seja um real puro? A tem que ser igual a 1 ou A igual a menos 1. São as duas soluções para que esse número seja real puro, que está faltando na questão, tá bom? E para finalizar nossa aula de hoje, se vocês perceberem, eu deixei aquelas primeiras propriedades como exercício. Basta vocês olharem na lista. É algo altamente fácil e tranquilo de provar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode fazer no momento de dúvida, tá? Mas é bem simples. É só você fazer o que representa o lado esquerdo e fazer o que representa o lado direito. Geralmente as coisas vão bater, tá? Geralmente as coisas vão coincidir. Talvez só a sexta questão dê um pouquinho mais de trabalho, mas também nada demais, tá? Aliás, a sexta não, aqui. Mas para finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer a segunda, tá? A segunda questão, porque eu quero resolver essas questões com vocês, porque tem uns exercícios parecidos com elas na lista, tá? E essa segunda também tem. Ele quer que determine todos os números complexos cujo quadrado é igual ao seu conjugado. Ou seja, eu tenho um número complexo z e o quadrado desse meu número complexo tem que ser igual ao z barra, tá? E aí, obviamente, eu vou cair num sistema. Por quê? Vou mostrar a vocês. Vamos resolver por partes. Quem é z ao quadrado? Z a gente disse que era x mais y, não é isso? Então eu vou fazer x mais y ao quadrado. Aí como é que a gente faz? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vai ficar x quadrado mais 2xy. E ao quadrado é menos 1. Com esse mais vai ficar menos y ao quadrado, ok? Dessa forma, quem é z quadrado? X quadrado menos y quadrado mais 2xy, ok? Parte imaginária, parte real. Beleza? E quem vai ser z barra? Z barra é x menos y, que é o conjugado, né? Então, com isso, nós queremos saber quais são os valores para x e y, de maneira que isso é uma igualdade, ou seja, z quadrado é igual a z barra. Isso significa dizer o quê? Z quadrado é, como nós dissemos, x quadrado menos y quadrado mais 2xy, ok? Isso vai ser igual a x menos y. E aí vamos igualar os termos, né? Parte real com parte real. Aqui. Parte imaginária com parte imaginária. E aí nós vamos montar um sisteminha, tá? Vai ficar x quadrado menos y quadrado igual a x e 2xy igual a menos y. Ok?
Aqui está relativamente simples de resolver. É só a gente pensar o seguinte. Supondo que y seja diferente de zero, que se y não seja zero, tá? Eu posso cortar isso aqui. É como se eu passasse o y dividindo, tá? Então aqui eu vou ter que 2x é igual a menos 1. Ok? Passo 2 dividindo, quem é x? Menos 1 meio. Tá bom? Então x vai ser igual a menos 1 meio. X sendo menos 1 meio, vou substituir na de cima. Vai ficar como? Eu vou terminar de resolver aqui, porque aqui do lado esquerdo eu vou tentar fazer se y for zero, tá? Porque a gente tem que considerar essa hipótese. Aí vai ficar, eu tenho x² menos y² igual a x. Aqui vai ficar menos 1 meio ao quadrado menos y² igual a menos 1 meio. Faz o quadrado aqui, dá 1/4, ok? Menos y² igual a menos meio. Esse 1/4 passa negativo, menos y² é igual a menos meio, menos 1/4, ok? E aí, esse menos y² fica, a gente vai tirar MMC aqui, que vai ficar menos 2 menos 1, tá? Tirando MMC. Então, menos y² vai ser igual a menos 3/4. Multiplica por menos 1, y² é igual a 3/4. Y vai ser igual mais ou menos raiz de 3/4. Ou seja, y vai ser igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter duas soluções aqui, né? X 1 meio e y menos raiz de 3 sobre 2. Y menos 1 meio, x menos 1 meio e y menos mais raiz de 3 sobre 2. Eu vou explicar isso aqui direitinho no final, tá? Mas aqui nós já encontramos duas soluções. Agora, supondo que y seja igual a zero, né? A gente tem que trabalhar com essa hipótese. Supondo que y seja zero. Se y for zero, eu já sei o valor de y. Vou substituir na de cima. Vai ficar x² menos 0² igual a x. Isso aqui vai me dar x². 0 é 0, né? Anula. X vem para cá negativo, igual a 0. Tem uma equação do segundo grau, que posso resolver como? Boto x em evidência aqui, vai ficar x menos 1 igual a 0. Se eu tenho o produto de dois números dando 0, isso significa dizer que ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Dessa forma, x vai ser 1, ou x é igual a 0. Então é o seguinte, eu tenho aqui 4 soluções, tá? Se y for 0, x pode ser 0 ou 1. E se x for diferente de 0, x será menos meio e y será mais raiz de 3 sobre 4 e menos raiz de 3 sobre 4. Então vamos por partes. Y sendo 0, eu tenho as duas soluções. x0, y0 e x1, y0. Né? São derivadas dessa aqui. E eu vou ter duas soluções lá do outro lado. Menos meio para x e raiz de 3 sobre 2 para y, positivo. E menos raiz de 3 sobre 2, no caso, negativo. Então, nesse caso, eu vou ter 4 números complexos que solucionam esse problema. O zero, certo? A solução, então, é 0. X é parte real e y imaginária, então o número aqui é 1, tá? E tem as soluções complexas, né? Que é menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, tá? Colocando na forma algébrica. E menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. São essas 4 soluções desta sentença aqui da segunda questão. Questão boa, né? Questão legal de fazer. Eu, pelo menos, gostei bastante. Bom, gente, é isso. Com isso dá para vocês resolverem boa parte da lista, menos a parte de raízes, porque esse vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, tá bom? É isso. Próxima aula eu também posso resolver mais algumas propriedades, porque essas propriedades elas são bem legais, tá? Eu acho que a próxima aula eu vou começar por elas para poder avançar no conteúdo, tá bom? Pois é isso, gente. Abraço e até a próxima.